Espírito Santo de Deus, que Ele toque os nossos corações. Amém? Então nós já louvamos, Deus recebeu os nossos louvores, a nossa adoração. Então agora vamos ouvir a palavra aqui, 1 Reis, capítulo 19. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está aqui. Deus já estava aqui quando nós chegamos. Nós estamos aqui nesse altar, te louvando, te agradecendo, te honrando. Ó Pai amado, ó Pai querido, doce Espírito Santo de Deus. Amém, aleluia. 1 Reis, capítulo 19, diz assim: Jezabel ameaça Elias, que foge para Horebe. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o que bem quiserem, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida fugiu, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se, e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou uma segunda vez, o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aqui o profeta Elias, ele estava fugindo da esposa do rei, Jezabel. Elias, que era de Tisbe, ele não tem muita coisa falando assim sobre a família dele, só fala que ele é dessa cidade e que Deus o escolheu como profeta. Então ele teve coragem e ousadia de chegar para o rei Acabe e falar exatamente o que ele estava fazendo, porque Acabe tinha sido um dos piores reis que Israel já teve. Ele abandonou o Deus de Israel e adorou outros deuses. E quando Elias chegou e falou para ele sobre isso, Acabe não gostou. Acabe não gostou e Elias falou para ele: depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o Oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Porque Elias havia falado para Acabe que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então Elias chegou e falou para ele: durante
3 anos e meio não haverá chuva nem orvalho. E Deus falou para ele ir lá para o ribeiro de Querite, lá ele seria alimentado. Deus alimenta os seus servos. Deus não deixa faltar nada. Às vezes ficamos preocupados com o dia de amanhã, o que haveremos de comer, o que haveremos de vestir. Ai, o que eu faço, o que eu vou fazer? Situações que acontecem em nossas vidas, ficamos desesperados. Mas o importante é que nós procuremos a Deus e deixemos nossa vida nas mãos dele, porque ele não deixa faltar nada. E ele disse ao profeta Elias: vai lá e fica lá. E ele não deixou faltar pão nem carne, que os corvos levavam para ele. Deus usa situações improváveis para fazer para a gente. A gente é muito racional, a gente pensa muito ali certinho, e Deus pode criar situações para fazer mudar as coisas. Às vezes a gente pensa que a gente vai fazer uma coisa de um jeito, vou fazer isso, fazemos planos, mas o agir é de Deus. Para quem tem Deus, para quem é crente verdadeiro, que vai fazer as coisas, precisa sempre orar em tudo que for fazer. É preciso orar, pedir orientação. E aí, o que ele falou para Acabe, ele foi lá e ficou. Então, durante esse tempo, ele ficou bebendo água ali no ribeiro, e depois passou esse tempo aqui, né? Então, esse foi o primeiro milagre que Elias fez. Aí depois de um tempo, o Senhor disse para ele descer, e ele foi lá para Sarepta. Então o segundo milagre foi os corvos alimentarem ele, não deixar faltar nada para ele ali. E depois ele chegou lá, falou para a viúva, né? Ele já tinha ficado muito tempo ali, estava cansado, andou bastante, e ele chegou ali e falou para a viúva: me dá um pouquinho de comer. Mas essa viúva falou assim: olha, eu não tenho nada, o que eu vou fazer agora? Eu só tenho para mim e para o meu filho, depois é só esperar a morte, porque não tem. Como ficou muito tempo sem chuva, então não tinha como ter a colheita, não teve como plantar, né? Secou tudo, então teve uma fome ali que acabou com toda a economia daquele lugar. E aí o profeta falou para ele: vai lá, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Mais uma vez, o profeta falando ali, que Deus não deixa faltar. Ele nunca vai deixar faltar o seu alimento, o seu sustento. Nunca vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Não há de faltar o que você precisa. Deus sempre vai dar o que você precisa. A gente pede uma coisa e às vezes a gente não consegue. Mas será que é isso mesmo que você precisa? Será que é isso mesmo que Deus quer para a sua vida? Então temos que mudar às vezes a oração. A pessoa fica anos e anos pedindo uma coisa e não consegue. Será que é isso mesmo, a vontade de Deus para a sua vida, que é isso que você está pedindo? Deus vai dar, Ele dá sim, mas exatamente daquilo que você precisa, do que você necessita. E aí, enquanto não choveu, não faltou farinha para que ela fizesse o pão e nem azeite. Deus sustentou, Deus fez ali mais um milagre. E aí, depois disso, ele adoeceu o filho de uma mulher, e o filho dela acabou morrendo. E aí a mulher falou assim: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares a meu filho? Então a mulher não podia ter filho. Quando ela conseguiu, o filho dela morreu. E aí Elias foi lá. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: o Senhor e meu Deus, ó Senhor meu Deus, rogo-te
que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Deus fez mais um milagre ali, através de Elias, o quarto milagre. Então Deus tem milagres para as nossas vidas. Tem gente que já recebeu o milagre, mas não percebeu. Não percebeu que está sendo feito coisas na vida dele. Elias ficou ali no deserto muito tempo. Elias viveu no deserto. E para muitas pessoas que estão no deserto, essas pessoas Deus está trabalhando. Deus está te moldando para poder te usar, para poder fazer milagres na vida de outras pessoas através da sua vida. Mas para isso temos que ser dedicados a Deus, à obra de Deus, à leitura da palavra de Deus. E aí Elias, ele foi lá e se apresentou a Acabe, e aí ele disse que daria chuva sobre a terra. E Obadias aí tomou alguns 100 profetas, e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Deus sustentou pão e água. Jesus ficou no deserto 40 dias. 40 dias em jejum, não comeu, não bebeu. E quando passou os 40 dias, Satanás tentou. Ficou tentando ele, falou assim: você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Mas Jesus também falou uma palavra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. E depois que ele foi tentado, que Satanás perdeu, ele sempre perde. Para quem tem Deus, para quem é fiel a Deus, para quem está ali firme com Deus, Satanás não tem poder sobre sua vida. E Satanás perdeu. E quando Jesus acabou aqueles dias no deserto, os anjos vieram alimentar com pão e água. Jesus nunca deixa faltar nada para a gente, Ele nos alimenta. Ele é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que nós precisamos, é através dele que nós temos que nos alimentar. E aí depois, ele foi lá e falou para Acabe, e ele disse, foi lá com o rei de novo, Elias e os profetas de Baal, e sucedeu que vendo Acabe, Elias disse: és tu o perturbador de Israel? Então disse ele: eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa do teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalim. Então quer dizer, as coisas ruins acontecem, dá tudo errado, mas aí o que ele faz? Ele vai lá culpar outra pessoa. Ah, você que é culpado, olha, você, olha o que você fez aqui, ó. Ele não reconhece que ele está errado. Ele abandonou o Deus de Israel, começou a adorar outros deuses, aí começa a dar tudo errado, e ele fala que é o outro que é culpado. E Elias falou assim: não, eu não, é você que é culpado, foi você que fez isso, não foi eu. Então tem certas coisas que acontecem em nossas vidas que as pessoas querem culpar os outros, mas se a gente parar para pensar, analisar o que aconteceu desde lá no começo, o que você fez para que estivesse nessa situação? Será que é o outro mesmo que é culpado ou é você mesmo? Então as pessoas têm que pensar, analisar e ver e reconhecer que errou, porque errar é humano, mas a pessoa que erra, ela tem que pedir perdão e reconhecer que errou e não errar mais. E aí ele fez
uma proposta, ele foi lá e desafiou os profetas de Baal, que eram, ele convocou todos os filhos de Israel, Acabe convocou, né? Todos os filhos de Israel, e reuniu os profetas no Monte Carmelo. E aí ele pediu para que fizesse o altar. Elias, né, falou para que todos viessem ali, fizeram o altar, cada um fez o seu altar. Elias fez o altar dele, fez com as pedras representando as 12 tribos, e os outros profetas de Baal fizeram o altar deles. Então Elias falou: aquele que invocar e o Deus dele que enviar fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro. Então eles concordaram. Aí eles foram lá e ficaram lá gritando, cantando, dançando, né, fazendo um monte de malabarismo, se cortando e chamando lá o Deus deles, né? Até Elias ainda falava assim: ai, grita mais, quem sabe às vezes ele está dormindo, ele não está ouvindo, ou quem sabe às vezes ele foi viajar, né? Não, grita. Então era meio-dia e nada. Então, aí que Elias fez? Elias então pediu. Aí disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e fizeram a segunda vez. Disse ainda: fazei a terceira vez. Então quer dizer, ele queria que viesse o fogo do céu, mas não precisaria estar seco ali o altar. Ele pediu para que jogasse água ali 3 vezes, para que ficasse bem molhado ali, para dizer que foi feita uma malandragem. E aí então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E aí sucedeu, pois, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, manifesta-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor Deus e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu fogo do céu, fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rio. O fogo veio do céu. Deus mandou o fogo lá do céu e queimou tudo, até as pedras, fez até o pó, tudo, a água que estava ali, evaporou tudo. O Deus de Israel, Deus que é fogo santo, mandou ali para mostrar que Ele que é o Deus. Ele que manda, é Ele que faz. Não há outro Deus, não existe outros deuses, não existe. Elias falava: até quando vocês vão ficar entre 2 mundos, entre 2 senhores? Uma hora está do lado do mundo, outra hora está do lado de Deus. Uma hora está lá do lado de Baal, daqueles outros deuses, uma hora está do outro lado. Não existe. Tem que ser firme. Só existe um Deus, só pode estar adiante de um Deus que é o Deus poderoso de Israel, que é o Senhor Jesus Cristo Salvador, o Cordeiro de Deus que desceu do céu. E aí, todo o povo vendo, caiu sobre seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí, esse foi o 5º milagre. E Acabe, aí, Elias disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. E lançaram mão deles.
Então Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon e ali os matou. Então morreu todos aqueles profetas ali, todos que estavam lá. Vou dizer 50, todos foram mortos. E aí, depois que aconteceu isso, e sucedeu que entrando os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Então esses foram 6 de 7 milagres. Deus fez chover, voltou a chover ali. E aí Acabe foi lá contar para Jezabel, para a esposa dele, o que tinha acontecido. Aí Jezabel ficou furiosa. Aí ela não gostou, porque mataram os profetas dela. Todos os profetas delas que ela estava ali sustentando, comia a mesa dela, que fazia todas as vontades dela, ela não gostou. Ela ficou brava, ficou irritadíssima. Aí o que ela falou? Eu vou matar Elias. Eu vou matar Elias. Ele matou meus profetas? Eu vou matar Elias. Aí Elias ficou sabendo. Aí o que ele fez? Fugiu. Ele tentou escapar de um jeito que ninguém soubesse para onde ele tinha ido. Ele foi lá, entregou o moço dele, deixou um lugar lá, o servo que ajudava ele, e foi sozinho. Caminho de um dia. Então ele, no desespero, ele que fez todos aqueles milagres. Deus fez os milagres através dele. Não deixou faltar nada. Mas ele ouviu uma mulher falando que ia matar. Ele já se desesperou. Ele ficou nervoso. Ele não teve a ideia de pensar em Deus, de pedir orientação para Deus, proteção de Deus, que nós somos protegidos. Só que a gente não pode perder a fé, a gente não pode desanimar, a gente não pode chutar o balde. É o que ele fez aqui. Nossa, e agora? Estou perdido, ela vai me matar. Ela pegou e fugiu. E ela, doida para matar ele, para pegar ele, porque os queridinhos dela morreram. E aí, ele pegou, foi no deserto e ficou lá, debaixo de um zimbro. Um zimbro é uma árvore do deserto, uma árvore grande. Ele pegou e ficou ali embaixo daquela árvore. E aí, ele pegou, ficou ali, falou para Deus: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Depois de tudo que ele tinha passado, de todo sofrimento que ele passou, porque vai aqui, vai ali, ora, matou os profetas lá, e ora, e cura um, e cura outro, e passou 3 anos e meio lá no Ribeiro de Querite, comendo pão e carne que os povos levavam. Então, de tanto ele ter passado ali, por tudo que ele passou, aí agora ele desanimou. Ele entrou numa depressão que ele não queria saber mais nada, ele só pediu a morte. Moisés também se sentiu assim uma vez. Ele estava com todo aquele povo, sempre qualquer coisa só pediam para ele, era tudo ele, e ele sempre intercedendo. O povo errava, ele ia lá, pedia para Deus perdoar, Deus ia lá e perdoava. Mas ele também chegou um dia que ele não aguentou. Ele também falou assim: Deus, tira minha vida então, não quero mais. Jonas também chegou uma situação que ele também não aguentava mais, porque Deus pediu para Jonas pregar em Nínive. Ele não quis, ele fugiu, ele foi para Nínive aqui, ele foi para o outro lado, para Tarsis. Só que lá, ele estava no navio, começou a ter uma tempestade,
as pessoas perceberam que aquilo ali não era normal, e aí descobriram que era por causa de Jonas que estava acontecendo aquilo. Então jogaram ele no mar e uma baleia engoliu ele, e ele ficou lá dentro durante 4 dias no ventre do peixe. Ali ele pediu, ele orou para Deus, e ele teve que voltar. Então onde ele estava, Deus fez ele voltar. Então quando Deus manda, não adianta, não tem como fugir. Deus mandou, faça, não questione, vai lá e faça. É difícil, como Moisés pediu para Deus também para morrer, mas Deus disse: vai, eu sou contigo, eu estarei contigo. Jesus vai estar conosco sempre, a gente não vai fazer sozinho. A gente não consegue nada da força do nosso braço. Sozinho não somos nada. Sozinho eu não posso mais viver. Nós dependemos de Cristo, dependemos totalmente de Cristo. Sem Ele não somos nada. Muitas pessoas querem liberdade. Eu quero ser livre. Porque a pessoa acha assim, eu já pensei assim: eu não vou ser crente porque eu tenho que usar vestido, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, né? Então as pessoas acham que a gente, sendo crente, vai ser escravizado, né? Tem gente que acha que porque fizeram lavagem cerebral na gente. Não é nada disso. Não é nada disso. É o doce Espírito Santo de Deus que toca os nossos corações para que a gente o sirva, para a gente ficar cada vez mais na presença dele. É só quem recebe o Espírito Santo de Deus, quem ama Deus, quem ama Jesus, quem ama a obra, que entende. Não tem nada de escravidão. É o mundo, o sistema que nos faz escravos. Esse sim nos faz escravos, dizendo que tem que fazer o que pode, o que não pode, né? Só que o mundo pede para você fazer sempre coisas erradas, né? Nunca coisas certas. E aí ele pediu, falou para Deus: ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E aí ele pegou, deitou e dormiu debaixo do zinco. Aí um anjo tocou e disse: levanta-te, come. Deus não ficou bravo com ele, falou assim: para de falar isso, fica quieto, ânimo. Não falou nada disso. Deus enviou um anjo lá para ele. Deus viu como que ele estava, conhecia o coração dele, sabe como que é o coração dele, o que ele passou, o que ele sofreu e por que ele estava daquele jeito. Então Deus enviou um anjo, e o anjo tocou e acordou ele. Amém. Com suavidade, com amor, com compreensão. E o anjo falou: levanta e come. Aí quando ele levantou, ele viu que ali tinha um pão na brasa, aquele cheirinho de pão quentinho ali, e água para que ele pudesse beber. E o anjo falou para ele: come, porque o seu caminho é longo. Aí ele bebeu a água, comeu. Aí ele pegou, deitou e dormiu de novo. Ele dormiu de novo. Ele estava esgotado, ele estava acabado. Tanta pressão que ele sofreu ali, tanto estresse, estava tudo misturado, o cansaço físico, o cansaço mental, que ele estava esgotado, que ele não queria mais nada, ele só queria morrer. Só que Deus não atendeu o desejo dele. Tanto é que Elias não morreu até hoje. Deus o arrebatou aos céus, uma carruagem. E Elias apareceu na transfiguração, quando Jesus estava lá no monte. Apareceu Elias e Moisés. deixou ele morrer, ele pediu para morrer. Deus não apenas não deixou
o ajudou a ele terminar o que tinha iniciado na vida dele. A missão dele não acabou ali não. Ele achou que acabou tudo. Ele foi lá, matou os profetas. E aí o anjo foi lá, tocou ele de novo, pela segunda vez. Levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Elias tinha ido para um lugar que Deus não mandou. Elias fugiu para um lugar que Deus não havia mandado ele ir. E depois, quando o anjo apareceu, falou para ele: o seu caminho é muito longo. Então, quer dizer, ele tinha ido para aquele lugar, aí ele tinha que voltar de novo, porque não era ali que Deus queria que ele ficasse. Ele precisou voltar para onde ele estava. Então, imagine o tanto que ele andou. Se ali falou que era caminho de um dia, então um homem anda geralmente de 28 a 35 quilômetros por dia. Então você imagina um sol escaldante, no deserto, um calor, sem alimento, sem água. Então é muito desgastante. E aí Deus falou com Elias. Ele entrou depois que Elias voltou. Ele foi lá para o Monte Horebe. Esse Monte Horebe é onde Moisés recebeu as leis de Deus. Moisés ficou naquele monte durante 40 dias e 40 noites, que Deus falou com ele, e ali deu os 10 mandamentos. Deus apareceu, um anjo apareceu numa sarça que queimava, mas não se consumia, e falou com Moisés. Deus falava com Moisés face a face. Deus escolheu Moisés para que libertasse aquele povo lá do Egito. E Moisés ficou lá naquele monte também 40 dias e 40 noites. Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. E depois Elias também ficou. E ali entrou numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quando Deus pergunta: o que faz aqui? Porque ele não é para ele estar ali. Ele não era para estar ali, era para estar em outro lugar. Porque ele fugiu sem pedir orientação para Deus e foi num lugar onde Deus não queria. E Deus foi lá, enviou um anjo para socorrer ele, trazer ele de volta para terminar o que Deus tinha que fazer na vida dele, para os outros, através de Elias. E Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Então ele justificou porque ele estava ali. Ele falou, né? Os seus filhos abandonaram a tua aliança, eles derrubaram os teus altares, né? Eles fizeram altares para outros deuses. Aí mataram os profetas. Ele disse que mataram os teus profetas, os profetas de Deus. Então ele pensava assim: matou todo mundo, só sobrou eu, só ficou eu. E eu vou ter que ir lá enfrentar sozinho aquela mulher, a Jezabel, a mulher idólatra, bruxa, carrasca, uma mulher que não tinha coração. E aí, e Deus disse: sai para fora nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava
as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Doce Espírito Santo. Deus não vai falar com você através do vento, do fogo, do terremoto. Deus fala com você numa voz suave. Deus, muitas vezes, Ele se ira, é lógico, mas Deus perdoa. E aqui Ele pergunta, Ele fala, Ele falou com Elias numa voz suave. E Elias ouviu, e ele ficou com medo, ele escondeu o seu rosto sobre a capa, porque eles diziam que quem visse Deus morreria. E aí Deus falou para ele: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar. Então ele falou de novo a mesma coisa que ele falou a primeira vez. Ele pegou e falou de novo. Ele repetiu a mesma coisa. Deus perguntou: o que faz aqui? E ele falou de novo. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás o rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meroá, ungirás profeta em teu lugar. Então Deus falou para ele sair dali, e falou para ele fazer 3 coisas. Ele teria que ungir o rei da Síria, Jeú também, ungir o rei de Israel, Jeú, o rei de Israel, e também Eliseu. Deus já tinha encontrado um sucessor para Elias. Deus já tinha escolhido Eliseu para ficar no lugar de Elias. E aí Eliseu foi, Elias estava lá, foi atrás de aqui. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo a Eliseu. E Deus falou para ele: não, você não está só. Ainda tem mais 7.000 profetas que não se dobraram ao Deus de Baal. Então ele não ficou só, ele não estava sozinho. Ele pensou que estava sozinho, mas não estava. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus conservou, Deus te conserva. Se você for fiel a Deus, se você não for atrás de outros deuses, se você deixar Deus tomar conta da tua vida, buscar primeiro o reino de Deus e toda a tua justiça e todas as outras coisas do Senhor acrescentadas. Se você colocar sempre Deus em primeiro lugar, tudo que for fazer, colocar Deus, pedir orientação para Deus, Deus não vai deixar acontecer nada de mal com você, Ele vai te proteger. O que Ele fez aqui com esses outros profetas que não se curvaram a Baal, Ele conservou a vida deles. Não beijaram, por quê? Quando a gente é idólatra, quando estava lá na idolatria, a gente vai lá e fica beijando, que nem uma besta lá, beijar um pedaço de madeira, um pedaço de gesso, uma coisa assim, para quê? A gente para pensar cada coisa ridícula que a gente passa, que a gente faz, e tem gente que enfia na cabeça que
Adorar a Deus, somente a Deus, não existe. Nós temos que ter sempre Jesus nos nossos corações. Deus, Jesus, Cristo, o Espírito Santo de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é só esse que existe. Deus é um só, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus tocou o coração aqui de Elias, aliviou ele, deixou ele mais calmo, mais tranquilo, tirou ele daquele buraco, daquela caverna onde ele estava. Muitas vezes nos sentimos assim, dentro de uma caverna, sem saber o que fazer, o que procurar. O único lugar, o nosso refúgio, socorro presente na hora da angústia, é Deus. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É só dele que vem. É só de Deus que vem que nós precisamos. Deus tem feito tantos milagres na minha vida. Deus tem curado minha família, minha casa. Deus me curou. Algumas coisas, outras nós temos, porque somos humanos. Nós vamos ter enfermidades. Tem gente que acha que ser crente não vai ficar nunca doente, não vai morrer. Vai morrer sim, vai ficar doente, vai ter suas dificuldades, suas debilidades. As doenças que aparecem depois de uma certa idade, mas hoje em dia não existe isso. Pode ser qualquer idade. Câncer tem em criança, tem em bebê, em adulto, em idoso, qualquer um. Mas o que nós não podemos esquecer é que, se nós colocarmos Deus sempre em primeiro lugar, pode vir, seja o que for, pode vir doença, pode vir peste, pode vir até uma depressão. Mas se nós tivermos Deus em nossos corações, nós sabemos que nós estaremos seguros. Nós estaremos seguros. Porque Deus é a nossa fortaleza, Jesus é a nossa rocha. Temos que estar firmados na rocha. Quem não está firmado na rocha cai, desmorona. Aquele que constrói sua casa na areia, quando chegar a chuva vai derrubar. O que está acontecendo lá em Minas Gerais, as encostas lá, as casas estão caindo porque foi construída ali em cima da areia. Pensa que é rocha, mas não é. Começa a infiltrar água e começa a desmoronar. Agora, se você coloca numa rocha, você põe pedra, coloca cimento, você constrói ali num lugar firme, então pode vir o que for que não vai cair. A nossa vida é assim. Se estivermos firmados em Cristo Jesus, em Deus, firmados na palavra de Deus, pode vir o que for, nada vai nos derrubar. Então, por isso que eu estou aqui, para honra e glória do nome de Jesus, para honra e glória de Deus. Estou fazendo a vontade de Deus. Estou onde Deus quer que eu esteja. Estive em lugares errados, mas Deus foi lá, como se Ele estivesse falando para mim: o que você está fazendo aqui, eu? Deus me perguntou. Eu estava naquele altar. E eu perguntei. É Deus que perguntou: o que eu estou fazendo aqui? Essa pergunta que Deus fez para Elias, Deus fez para mim. O que eu estou fazendo aqui? Deus começa a tocar o coração da gente, começa a mostrar na palavra, começa a mostrar ali o que está certo, o que o outro está falando, se bate com a palavra, se não bate, e a gente começa a ver que está errado, que não é isso, que a gente está no lugar errado. E aí a gente vê que aquilo lá não é nada, aquilo lá é um ritual que é feito ali, umas baboseiras faladas lá, faz isso, faz aquilo, que acontece infelizmente em muitas outras igrejas, fazer um monte de
isso aqui não tem na Bíblia, não existe isso na Bíblia. Nós temos que estar firmados aqui, na palavra de Deus. Ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus e estudar a palavra de Deus. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O que foi falado aqui em Tiago 4, Tiago 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Então Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Elias era um homem comum, Moisés também, nós também. Mas qual que é a diferença entre um homem comum e um homem de Deus? O homem de Deus, ele ora, ele se dedica à palavra de Deus, ele se dedica em estudar. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. A pessoa fala assim: nossa, como você tem fé, eu queria ser como você. Você tem que ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, estar ali na casa de Deus, estar em união, em oração, sempre. É isso. Aí Deus vai entrar, porque você vai deixar o Espírito Santo de Deus tocar o seu coração. Se você deixar, Ele vai tocar. Se você quiser, Ele fala. Ele vai falar. E Ele vai te resgatar da onde você está. Se for um lugar como o rei Davi, também tem esse Salmo 40, que ele me tirou de um lodo, de um charco. Então muitas vezes parece que a pessoa está ali, está num lugar ali que não, parece que não tem jeito, mas para Deus tem jeito sim. É só você se entregar a Ele. Tenha certeza que se você se entregar a Jesus totalmente, você aceitar Jesus, você vai ver como a sua vida vai mudar